Fala, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos estudar esse tema aqui, ó. Os três espíritos imundos de Apocalipse 16. Beleza? Então vamos lá. Apocalipse 16, os versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bom, a primeira coisa que precisamos saber, quem são esses três espíritos imundos aí? O primeiro aí, o dragão. A gente sabe que o dragão é Satanás. Ele, no caso aí, é o espiritismo. Ele representa o espiritismo aí, o dragão, tá? O segundo aí, a besta, significa, é representado pelo catolicismo romano. O terceiro, o falso profeta, é os protestante apostatado. Irmãos, esses três espíritos imundos, eles representam a grande Babilônia, tá? O que significa a palavra Babilônia? Engano, né? Confusão. Irmãos, se você for ver aqui o verso 14, fala que eles são operadores de sinais. O que seria isso? No mundo religioso hoje, meus irmãos, o que é que você mais vê? Curas, prodígios, expulsão de demônios, né? Ali é a questão de você prosperar financeiramente, né? As igrejas hoje, meus irmãos, elas têm essa ênfase, né? No ministério de Cristo, quando ele andou aqui, quando ele fez o seu ministério de 3 anos e meio, Cristo fazia curas, Cristo ele pregava, Cristo ele expulsava demônios, Cristo ele ressuscitou mortos. Então, a gente sabe que tudo que Deus faz, Satanás ele copia, e é a contrafação. Então, o inimigo ele fez essa contrafação do ministério de Cristo. Só que ele dá uma ênfase não na pregação do evangelho. Ele dá ênfase no quê? Nas curas, né? Porque hoje, meus irmãos, as pessoas elas são atraídas por algo sobrenatural, tá? Isso atrai as pessoas, tá? E essa tríplice mensagem demoníaca, elas querem manter as pessoas aonde? No erro, no engano. Lá no capítulo 14 de Apocalipse, lá tem as 3 mensagens angélicas. Lá são 3 mensagens de advertência, né? Então também é uma contrafação. O inimigo ele copia tudo, tá? Agora, meus irmãos, eu vou passar para o próximo slide aqui para a gente poder entender mais sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Bom, essa passagem de Êxodo, capítulo 7, eu vou abrir lá e vamos ver os versos do 9 ao 12. Inclusive, nós estudamos recentemente o livro de Êxodo na escola sabatina, né? E vamos lá. Eu vou ler aqui do 9 ao 12. Falou o Senhor a Moisés, a Arão, quando o faraó vos disser, farei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó, e fizeram como o Senhor lhe ordenava. Lançou Arão o seu bordão, e diante de faraó, e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Bom, aqui é uma passagem bem conhecida, foi quando Arão e Moisés foram ali diante de Faraó, e Deus deu essa ordem, né? Arão lançou seu bordão
e se transformou em uma serpente. E os magos ali, os sacerdotes do Egito, fizeram a mesma coisa. Eles lançaram seu bordão e se transformaram em serpente. Mas a serpente ali de Arão engoliu as serpentes ali dos sacerdotes ali, né? E, meus irmãos, se você for um pouquinho mais na frente aí, ali no capítulo... Continua no capítulo 7, a partir do capítulo 8 ali, você vai ver ali que quando teve a primeira praga ali da água se transformar em sangue, os sacerdotes egípcios fizeram o quê? A mesma coisa. A praga das rãs, eles também fizeram a mesma coisa, eles copiaram. Só que quando chegou na praga dos piolhos, lá fala que eles não conseguiram copiar. Por quê, meus irmãos? Satanás ele tem um limite, tá? Ele só conseguiu copiar até a praga das rãs. Mas na praga dos piolhos eles não conseguiram copiar. Porque, meus irmãos, quem manda aqui é Deus, tá? Agora, meus irmãos, vamos lá. Vou passar para o próximo slide aqui. Mais para frente a gente vai entender isso daqui, tá? Vamos lá. Bom, essa passagem de Apocalipse 17, verso 4, ela é bem conhecida ali, mas eu vou ler lá. Vamos lá. Verso 4 aqui. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as suas imundícias de sua prostituição. Bom, essa aqui é a grande meretriz de Apocalipse 17, que é quando João teve a visão dessa mulher montada em cima dessa besta aqui, né? Esse verso que a gente acabou de ler, nós entendemos que esse cálice de abominações são as suas falsas doutrinas, os dogmas, né? Vamos lá. Tormento eterno, confissão de pecados a sacerdotes, imortalidade da alma, entre outras aí, que são várias, né? E se você for ver bem, meus irmãos, ali, essas falsas doutrinas aqui, elas estão dentro dessas igrejas hoje. Inclusive também o falso dia de adoração, tá? Acabei de esquecendo de mencionar também. Mas lembro que lá nas pragas do Egito, lá as rãs, meus irmãos, na praga das rãs ali, elas estavam em todo lugar ali do Egito ali. E qual que é a doutrina, meus irmãos, que ela está enraizada dentro das igrejas hoje? Porque assim, o falso dia da adoração, meus irmãos, que hoje é o domingo, nós adventistas guardamos o sábado, que é o dia do Senhor. Mas não é só a igreja adventista que guarda o sábado. Tem os batistas do sétimo dia, tem os judeus. Mas a doutrina da imortalidade da alma, meus irmãos, ela está enraizada dentro das igrejas. Que ela é representada ali, lembra o dragão ali, que é representada pelo Espiritismo, ele que começou com essa falsa doutrina lá no Éden, quando falou para Eva que eles não morreriam, né? Deus falou que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E Satanás falou, não, vocês não morrem, vocês não vão morrer, né? E isso, meus irmãos, hoje, essa falsa doutrina, que não falei, ela está enraizada dentro das igrejas. É como as pragas das rãs ali. Está em todo lugar. Porque eles creem o quê? Que o homem tem uma alma e essa alma ela é imortal. Então a imortalidade da alma, meus irmãos, ela é um dos carros-chefes do tempo do fim. A outra é o falso dia da adoração. Tá? Vamos passar para o próximo aqui? Vamos lá. Bom, essa passagem aqui, ela também é bem conhecida. Ela está lá em 1 Samuel 28:15. Eu vou ler aqui o 15 de 1 Samuel 28. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado: estou porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei
para que me reveles o que devo fazer. Bom, essa passagem está no contexto aqui de que quando Saul ali foi ao encontro dessa médium aí, né? Dessa pitonisa aí, a médium de Endor, né? Que era uma necromante ali. Só que Samuel já havia morrido. E ali, meus irmãos, ali aparece quem ali? Aparece o suposto espírito de Samuel ali. Mas a gente sabe que ali não era Samuel, era um demônio, né? E Satanás, Paulo nas suas cartas vai falar que não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E também é interessante que Samuel, ele, quando estava vivo, ele deu uma ordem ali, e Saul executou isso aí, para expulsar todos aqueles adivinhos ali. Inclusive essa necromante aí. Só que Saul estava tão desesperado, porque Deus já não se comunicava com ele nem por sonhos, nem por profetas, que ele acabou indo consultar essa necromante. A gente sabe qual foi o fim de Saul, né, meus irmãos? Terrível, né? Um homem que foi o primeiro rei de Israel, ungido ali, mas ele se afastou tanto de Deus que Deus já não falava mais com ele, tá? Bom, vamos lá. Essa passagem aqui, meus irmãos, é uma passagem bem conhecida nossa. Ela está lá em Mateus capítulo 17, do 1 ao 3, que é a passagem ali da transfiguração, né? Agora, meus irmãos, por que que eu vou dar uma explicada nessa passagem aqui? Porque é o seguinte, vamos ler primeiro aqui, do 1 ao 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Vamos ler só até o 3 só. Bom, aqui na transfiguração apareceu quem? Moisés e Elias. A gente sabe que Elias foi levado aos céus em vida ali pelaquela carruagem de fogo ali. O redemoinho veio ali e levou Elias aos céus, né? Agora, interessante mesmo que Moisés ele aparece na transfiguração. Lá no capítulo 34 de Deuteronômio, lá fala que Moisés morreu. Se Moisés morreu, e lá no livro de Judas, que tem um capítulo só, lá fala que Satanás ele brigou com Miguel ali pelo corpo de Moisés ali, né? E se Moisés apareceu aqui, meus irmãos, na transfiguração, nós entendemos que Moisés ressuscitou. Nós entendemos que quando a pessoa morre, né, ela entra num estado de inconsciência até a volta de Jesus. Só que muitos interpretam que aqui era o espírito dele. Isso é a interpretação que muitos das outras denominações entendem, meus irmãos. Então, irmãos, olha que heresia. Se aqui, meus irmãos, na transfiguração era o espírito de Moisés, então o que é que estava acontecendo aqui? Uma sessão espírita. Olha que absurdo, meus irmãos. Então, meus irmãos, essa doutrina da imortalidade da alma, ela é terrível. A maioria dessas igrejas elas acreditam nessa doutrina, tá? Enquanto nós, adventistas, nós cremos, né, no sono da alma. Quando a pessoa morre, né, o sopro de vida volta para Deus, enquanto o corpo vai para onde? Pó da terra, até a volta de Jesus, tá? Enquanto outros entendem que o espírito ali, ele sai do corpo, vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, enfim. Realmente é uma coisa antibíblica, tá? Agora, meus irmãos, agora vamos lá. Vou passar para o próximo aqui. Olha só como o inimigo ele é terrível, meus irmãos. Bom, essas três irmãs aqui, as irmãs Fox, elas são bem conhecidas, tá? As irmãs Fox,
e o surgimento do espiritismo moderno, 1848. Kate, Margaret e Leah, né? Essas duas irmãs aí, elas em uma noite ali, na casa onde elas moravam ali em Nova York, né? Um suposto espírito se comunicava com elas por meio de batidas. E ficava aquela comunicação ali. O espírito batia, elas batiam e ficava aquela comunicação ali. E elas, após isso daí, elas ficaram muito conhecidas aí pelos Estados Unidos inteiro. E ali se espalhou ali pelos Estados Unidos. Virou uma verdadeira febre. E elas eram procuradas e teve várias sessões mediúnicas ali, sabe? E isso se espalhou também para o mundo inteiro depois. E ficou conhecido hoje, como conhecemos hoje, como o espiritismo moderno, que se iniciou em 1848. E percebam bem a data aqui, meus irmãos. O inimigo não brinca. Ó, em 1844, a gente entende que foi o dia da grande decepção, né? Ou o dia do grande desapontamento. Foi quando Miller acreditava que Jesus voltaria, mas ele acertou a data, mas errou o evento, que Jesus ele saiu do santo para o santíssimo. E ali um pouco mais na frente, já o inimigo, como eu falei, ele não brinca em serviço, iniciou-se ali o espiritismo moderno. Que nem eu falei, começou com as irmãs Focas dos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Depois veio Allan Kardec, Chico Xavier. E lá no livro Os Primeiros Escritos, a Serva do Senhor fala que aquelas batidas ali, meus irmãos, foi o próprio Satanás ali, né? Que se comunicou com elas ali, tá? Então ali teve o início do espiritismo moderno. Irmãos, olha aqui, olha só, esse próximo slide aqui, ele é muito, sabe, dá até uma certa tristeza, sabe? Porque o inimigo, meus irmãos, ele ainda, como eu falei, ele não brinca em serviço. Aqui, ó, o edifício Joel, meus irmãos, ocorreu esse terrível incêndio em 1974. Onde morreram ali muitas pessoas. Se não me engano, acho que 190 pessoas morreram nesse incêndio aqui. Após esse trágico acontecimento, o edifício ficou ali em obras, se não me engano, 4 anos. Hoje é o edifício das bandeiras ali no Vale do Anhangabaú. Após a reforma, meus irmãos, pessoas relataram o quê? Vultos, sons, batidas. O que é que o inimigo fez ali? Ele fez ali o seu terreno encantado. Inclusive chamaram ali uma monge budista, uma espírita, né? Ela realizou uma sessão ali e ela constatou que os espíritos dos mortos, né? Ficaram presos ali ao prédio, aquele terrível incidente que aconteceu ali. E as almas dos espíritos estavam presas ali. Então, o inimigo ele pegou essa trágico acontecimento aí, ele fez ali o seu terreno encantado. E hoje, meus irmãos, no mundo inteiro existem relatos aí de casas assombradas, mansões, florestas, enfim, mas isso a gente sabe que são anjos caídos que fazem esse terrível engano hoje no mundo inteiro, meus irmãos. E como eu falei, o inimigo ele não brinca, tá? Bom, irmãos, essa daqui eu já havia falado dela em um estudo anterior, Alice Bailey, né? Ela nasceu ali no dia 16 de junho de 1980 e o seu falecimento foi em 15 de dezembro de 1949. Ela foi escritora e ocultista. Ela foi mãe do movimento de Nova Era. Ela viveu ali no período de Ellen White, né? Ela viveu no mesmo período ali. Irmãos, essa mulher, ela foi mãe do movimento de Nova Era. A Nova Era, meus irmãos, vamos dizer assim, é uma coisa que ela não tem uma forma, tá? Hoje, meus irmãos, a Nova Era, hoje ela está dentro das igrejas aí, de uma forma sorrateira, tá? E muitas pessoas pelo fato de elas não conhecerem as coisas da novela, elas acabam praticando, tá? Então são muitas coisas, meus irmãos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, yoga.
Yoga é aquele exercício que as pessoas fazem ali. Inclusive, ele é muito receitado por médicos, tá? E as pessoas podem entender assim, é uma coisa inofensiva, é um exercício físico que vai fazer bem à minha saúde. Mas, irmãos, isso daí é uma filosofia hindu, tá? Isso é espiritismo. Então, quando a pessoa faz aquele exercício, ela está abrindo um portal para um espírito estar entrando no corpo dela, tá? Isso é do movimento Nova Era. Hoje também tem hipnotismo, que é uma prática também que a Serva do Senhor fala que o próprio Satanás desenvolveu lá no Éden, quando ele enganou Eva. Tá no livro Mente, Caráter e Personalidade, tá? E hoje, meus irmãos, essa prática de hipnotismo, hoje também, essa técnica, ela é usada até em cirurgias. Alguns consultórios de dentista usam essa técnica para poder deixar a pessoa ali em um transe e a pessoa consegue extrair um dente ou faz uma cirurgia e a pessoa não sente dor nenhuma. Então, meu irmão, olha, o inimigo ele é terrível, meus irmãos. Isso daí, meus irmãos, abre um leque. A Nova Era abre um leque enorme. É muita coisa. Se eu for começar a falar aqui, o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então, assim, é um negócio terrível. Tem um livro muito bom chamado Enganado pela Nova Era. É um livro da nossa casa publicadora brasileira. Ele é um livro bem antigo, de 1996. Não é publicado mais. Você consegue achar aí na internet, em PDF ou algum usado aí na internet, tá? Conta ali a experiência de um homem que se envolveu com a Nova Era. Tá? E no livro ele explica isso daí. É interessante, eu recomendo aos irmãos lerem, tá bom? E também tem uma outra, só para nós fechar esse assunto aqui, tem um símbolo chamado Yin-Yang, que é um símbolo que a metade é branco e a metade é preto. Ele tá em academias, tem brincos, correntes, camisetas. É um símbolo bem conhecido. Ali significa dualidade, né? Equilíbrio entre o bem e o mal, né? Platão, meus irmãos, ele entendia que o corpo era a prisão da alma. Quando o indivíduo morria, a alma se desprendia do corpo. É dualidade, dualismo, tá? Dualismo é filosofia grega, né? Desenvolvida por Platão, tá? Então, a imortalidade da alma, meus irmãos, é uma filosofia, é uma crença pagã e ela está enraizada dentro das igrejas. E essa parte aqui também da nova era, também hoje, infelizmente, está dentro das igrejas, inclusive até dentro da nossa igreja, tá, meus irmãos? Mas deixa eu avançar aqui, vamos pro próximo aqui. Bom, o grande conflito. Olha o que a serva do Senhor fala na página 588. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, que nem eu falei anteriormente. Esses são os dois carros-chefes de Satanás no tempo do fim. Satanás há de enredar, ou seja, pegar na sua rede ali, o povo em suas malhas, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através do abismo, para apanhar a mão do espiritismo, estender-se ao pôr sob o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob influência dessa tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Meus irmãos, vamos lá. Os Estados Unidos hoje é um país laico, né? É um país de liberdade religiosa. Esses três espíritos imundos, o que a gente leu ali de Apocalipse 16, eles vão influenciar ali esse país e eles vão dar a mão ao quê? A Roma ali. E ali vai se formar o quê? A gente sabe que os Estados Unidos é representado ali pela besta que sobe do mar e o papado é a besta que sobe... os Estados Unidos é a besta que sobe da terra e o papado é a besta que sobe ali do mar. Quando esses dois poderes se unirem, igreja e Estado, tá? Vai se formar o quê? A imagem da besta. Porque ali no capítulo 17 de Apocalipse, ali, aquela mulher montada em cima daquela besta é a união de igreja e Estado, meus irmãos. Tá?
Então, quando acontecer essa união, vai acontecer o quê? Perseguição, igual na Idade Média, tá? Igual na Idade Média. Então, a serva do Senhor fala que essa começaria nos Estados Unidos, esse decreto, né, o decreto dominical, e ele se espalharia pelo mundo, tá? E também ela fala também que as grandes manifestações do poder de Satanás começariam a partir de um decreto, também que é o decreto dominical. Então Satanás ele vai realizar as suas grandes obras, inclusive a maior delas. Porque, meus irmãos, todo esse sistema de Babilônia aí, eles querem manter as pessoas no engano, no erro. Por quê, meus irmãos? Porque é aonde Satanás ele vai realizar o seu engano mais terrível. E a serva do Senhor, ela fala que será a obra-prima mestra do engano, que será quando Satanás para o quê? Vai imitar a segunda vinda de Jesus, né? Então será um engano terrível, meus irmãos. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da gente, que nós possamos ficar firmes e fortes nos caminhos do Senhor. Porque, como eu falei, essas grandes manifestações aí, meus irmãos, o inimigo ele já faz aí com esses 3 espíritos imundos nessas igrejas aí. Só que isso vai se intensificar. E quando sair o decreto ali, as grandes manifestações de Satanás ela vai começar, tá? Mortos, suportos de espíritos mortos aparecerão aos seus entes queridos, né? Ali a gente sabe que é tudo obra de Satanás. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu falei, eu entendo que isso será nos nossos dias mesmo, por tudo aquilo que a gente está vendo aí acontecer. A questão das profecias estão se cumprindo aí diante dos nossos olhos, mas muitas pessoas estão cegas, elas não estão vendo, tá? Então, o que eu desejo para os meus irmãos é que nós possamos nos preparar, meus irmãos, porque isso logo, logo irá acontecer, bom? Então, que nós possamos nos preparar, que nós possamos abandonar pecados, sabe? Fazer realmente um grande reavivamento, sabe? E fazer a obra que é a pregação do Evangelho, tá bom? Levar a mensagem de salvação às outras pessoas, beleza? Irmãos, Deus abençoe grandemente a todos.